Olá pessoal, sou o Bauer, líder do clã Os Intocáveis, clã nível 8. Essa daqui é a identificação do nosso clã. Vou ensinar para vocês algumas formas de organizar um clã. A começar, todo clã, se você quer manter ele organizado, você tem que ter um grupo no WhatsApp. Não existe nenhuma forma, só meramente através do jogo, de você conseguir organizar um clã. O WhatsApp você consegue passar as regras para o jogador, você consegue passar estratégias, você consegue fazer tudo. Então, um clã organizado, é necessário que você tenha um grupo do WhatsApp só dos jogadores. E você tenha também um grupo somente dos líderes. O nosso clã, ele funciona exatamente dessa forma. Nós temos um grupo só dos líderes e um grupo com todo o resto do clã, onde as estratégias de guerra elas são repassadas através do nosso grupo do WhatsApp. Inclusive estratégia de ataque, a gente ensina ao jogador assim que ele entra, construção de layout e outras coisas, e tudo baseado em vários outros clãs mais organizados que o nosso e consequentemente melhores também, inclusive em guerras. Vocês podem ver pelo nosso histórico de guerras que a gente pegou algumas guerras difíceis, mas as guerras que a gente perdeu foram todas com diferença de uma estrela ou então na porcentagem. É só visualizar que a gente sempre dá combate nas guerras, independente do level, independente de como seja a guerra com relação ao 1, que a gente está tendo muita dificuldade também em um desequilíbrio de guerra. Ou a guerra vem muito fácil pra gente, ou ela vem muito difícil com relação ao número 1 e 2. E vocês sabem desse problema do Clash que ele tem com essa questão do desnivelamento da guerra. Então, voltando à questão da organização do clã, os grupos você tem que ter. E assim que o player entra no clã, se ele quiser participar de uma guerra, alguns clãs eles colocam a possibilidade do jogador participar depois que ele sair daquela esfera de membro, né? Assim que ele entra no clã, ele fica escrito membro. Então assim que ele sai desse status, ele está apto a participar da guerra. No nosso caso, o jogador que entra no clã, ele necessariamente tem que concluir os módulos referentes ao CV dele, módulos de treinamento. No CV8 são 4 módulos de treinamento, onde o jogador ele vai aprender a fazer ataques com Valkyria, Corredor, Dragão e Go Wipe. Dentro desses 4 módulos há uma divisão também, porque são as variações dos ataques. Um ataque com terremoto, outro com curas e fúria e assim por diante. Isso é basicamente para o jogador ele conseguir efetuar o ataque dele na guerra sem com assistência. Então, porque a gente cresceu no jogo, nós crescemos aqui no clã, nos ajudando, pesquisando, fazendo visualizando vários vídeos. Então a gente vai repassar um pouco da nossa experiência, que não é muita, mas nós temos uma base boa e nós vamos repassar para o jogador novo. Então, por exemplo, o Lucas aqui, ele compartilhou um vídeo, né, dizendo: Bauer, foi a mais forte que eu achei. Ele está no módulo 1, então ele compartilha um vídeo de acordo com o tutorial que a gente passa para ele. E aí ele vai efetuando o treino. Ao concluir o treinamento, ele está apto a participar da guerra. E isso é de todos os centros de vila. Um clã organizado, pessoal, ele não coloca o jogador que ele não conhece, ou que ele é membro, ou que ele não tem um domínio de ataque em guerra. Porque ele não vai só prejudicar o ataque dele em si, a vila dele, ele vai prejudicar todo o clã. Então, o modo de você organizar é você colocar os players, se você quiser arriscar, tudo bem, mas se você quiser ter uma guerra segura, você faz o treinamento do cara, entendeu? Não deixa a critério dele pesquisar, você faz o treinamento, passa a tua experiência pro cara e pronto. Em contrapartida também a gente tem uma outra coisa
que os jogadores reclamam muito por aí em outros clãs é o seguinte: quando você faz um pedido balão nível 6 guerra, você recebe a tropa que você pediu. Aqui existem duas premissas, são cláusulas pétreas do nosso clã. A premissa que é o seguinte: o cara pede aquilo que ele quer, né, pro ataque da guerra, e ele vai receber exatamente o pedido dele. Se tiver especificado guerra e treinamento, ele recebe exatamente o pedido que ele fez. Se não tiver especificado guerra e treinamento após 45 minutos de um pedido em aberto, nós fazemos doações de arqueiras, para o cara não ficar um pedido acumulado e o cara conseguir ter alguma defesa para a vila dele. Mas em média o jogador pede e ele recebe a tropa exatamente. As nossas regras elas vão desde a advertência até a expulsão do jogador. Então organização é isso. Você estipula exatamente o que o jogador ele tem direito, mas ele tem também o dever de fazer. Então se você procura um clã organizado, com grupo no Whats, com treinamento, tá? E se você quer contribuir através desse treinamento, de repente você manja muito mesmo do jogo e quer contribuir ajudando ao clã, o engrandecimento, e quer crescer junto com o clã, nós estamos com essa possibilidade de fazer o recrutamento. Você vai, assistiu esse vídeo, joga o código de identificação, manda mensagem para o clã, manda o convite, né, informando que, com a seguinte frase: assistir ao vídeo. Logo nós vamos verificar que você teve interesse, vamos adicioná-lo no grupo do Whats, passar as regras. Você já entra automaticamente em treinamento se quiser ir para a guerra. E se nós identificarmos que você é um bom jogador, já domina todas as técnicas, você passa a fazer parte do nosso clã e consequentemente ir para a guerra. Temos gincanas no clã com premiação com gemas. Temos também a possibilidade do jogador que conclui o treinamento também ganhar gema, dependendo do desempenho dele. Então é uma série de coisas que a gente tenta estimular o jogador a não ficar só naquele ataque normal de guerra e outras coisas. Somos um clã bem ativo e estamos oferecendo a possibilidade do jogador entrar. Se você cansou desses clãs aí que não são organizados, aqui é o lugar. Valeu, galera, até a próxima.